Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Rotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e hoje nós estamos recebendo o jornalista Glauco Figueiredo para falarmos de um tema que está no nosso radar já há algum tempo. E eu vou fazer uma observação antes de apresentar o Glauco, que eu acho que no fim desse episódio vocês vão pedir para eu sair e ficar ele apresentando aqui. Eu já falei que a voz feminina mais bonita da podosfera é a da Juliana Albuquerque, do Afinidades Eletivas, mas hoje eu apresento para vocês a voz masculina mais bonita da podosfera, mas sem que é a da dúvidas. Glauco, não é? Glauco, você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes? Expectativas foram criadas, né, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado ao Theo, à Ângela, pelo convite para a gente estar aqui nessa troca, nesse grande papo muito legal, que eu tenho certeza que a gente tem muitos pontos de contato, né? A Ângela já conversou com o Theo também. Meu nome é Glauco Figueiredo, eu sou jornalista por formação, trabalho com comunicação corporativa, tenho 48 anos, sou integrante dos coletivos Pais Pretos Presentes e Mãos Negras aqui de Presidente Prudente do Resido, casado com a Rochelle, pai do Murilo de 7 anos. Ai, o Murilo é lindo, eu já vi fotos e vídeos, ele é um encanto de menino. Obrigado. Ele é um agrado. Glauco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente gravando. Bom, vamos ao tema, né? Por que a gente pensou em falar sobre isso e convidou o Glauco, que é uma pessoa ativa no movimento negro, pra gente falar do assunto? Eu acredito que grande parte dos nossos ouvintes esteja acompanhando esse aumento expressivo e muito veloz, né, de casos de antissemitismo dentro e fora do Brasil. Nos Estados Unidos, em especial, isso tem crescido com uma velocidade bem assustadora, tomado proporções muito grandes, inclusive dentro de universidades. É uma coisa que eu tenho visto muito acontecer, assim, de quererem excluir alunos judeus de questões e pichações em campi, de faculdade. Campi é plural de campus. Só fazer essa observação. E isso tem acontecido com essa velocidade desde que o cantor Kanye... Fala Kanye West? Eu não sei falar o nome dele direito. Eu falo Kanye. Kanye West. Eu também falo Kanye West, mas acho que eles são Kanye. Tá bom, esse cantor aí, que ele começou a fazer umas publicações abertamente antissemitas nas redes sociais dele, né? Especialmente no Twitter. Eu tenho visto... O Twitter eu vou citar sempre porque é a rede social que eu acompanho. E agora parece que finalmente ele foi suspenso, né? Ele tinha tido a conta suspensa, daí voltou e agora parece que de novo foi realmente suspenso. E ele foi num programa... Sim, um programa de TV ou de rádio nos Estados Unidos, ou tipo um MesaCast, e que ele falou abertamente que ele gostava do Hitler e concordava com as ideias, assim, então... Não é que a gente tá falando, talvez ele seja antissemita, ou vimos teor antissemita no que ele fala. Não, a cara dele nem arde, né? Ele fala... Ele admite sem vergonha. Exatamente. E fala outras bobagens, assim, né? Do tipo, e pra quem não conhece ele, como eu não conhecia, ele é um homem negro e ele usava camiseta tipo White Lives Matter, assim. Ele não é um cara controverso, ele é um cara essencialmente babaca, assim, né? Eu tive um amigo venezuelano que, em espanhol, quando você quer ofender alguém em espanhol, é muito melhor, né? Espanhol é a língua boa pra você falar mal dos outros. É muito dramático, é bom pra falar qualquer coisa dramática. E esse meu amigo, ele era venezuelano, e eu lembro que uma vez ele foi descrever um cara e ele falava assim, pero que é um nível de integral. Então, eu acho que essa é a boa definição pro cantor, é um nível de integral. Né? E aí, junto com isso, há poucos dias, no dia 20 de novembro, aconteceu aqui em São Paulo a 19ª Marcha da Consciência Negra, e eu participei junto com o pessoal do IB aqui de São Paulo, né? O coletivo negro do IB foi, juntou 4 que me chamou, inclusive, amigo nosso já gravou com a gente. E aí, depois disso, eu fiquei pensando quais são os pontos de intersecção, né, que a gente tem com o movimento negro e o que a gente pode ver junto. Eu já conversei sobre isso com o Glauco fora, né, da gravação algumas outras vezes. E aí eu queria saber do Glauco, assim, que ele contasse pra gente um pouco também de como é o movimento negro, como é organizado, como funciona, se é uma coisa integrada, é separada, enfim. Glauco, a palavra está com você. Obrigado. O movimento negro, né, em geral, são vários movimentos
movimentos negros que têm características muito diversas, né? Tanto seja pelo motivo da sua criação, pela localidade onde eles se localizam. Por exemplo, fazer parte de um movimento negro em São Paulo, da São Paulo capital, diria eu, tem características específicas daquelas dificuldades, enfrentamentos e das características do racismo dentro daquela localidade, que podem ser diferentes de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, com 84% da população autodeclarada negra. Então, as demandas, características de forma de atuação, elas seguem modelos específicos daquelas localidades, obviamente centradas na questão da representatividade, do aumento da participação, da busca por espaços efetivos nem espaços de poder, melhor dizendo, e pela busca, sem dúvida alguma, do combate efetivo ao racismo, da busca da igualdade e da equidade, e que também está permeada, interseccionada também por outras características, sejam elas pessoas negras que sejam da população LGBTQIA+, que aí entra uma outra camada, pessoas negras que sejam pessoas com deficiência, pessoas negras de idade mais velha, pessoas negras que sejam judias, né? As camadas, elas vão se sobrepondo em cada circunstância. E há também um elemento específico histórico que muitas das vezes, até na linha de história convencional, que a gente acaba não tendo estudo e acesso, né? Vou falar até antes do movimento negro unificado, que é do final dos anos 70. O Brasil, nos seus 388 anos de processo de escravidão, ele teve várias revoltas que foram promovidas por escravizados, né? É muito, pelo menos eu tô com 48 anos, quando na minha época de estudo, quando se falava de escravidão, normalmente toda criança negra se apagava, né? Porque todo mundo da sala virava pra gente. Eu estava numa escola particular, majoritariamente com pessoas brancas, né? Escravidão. Aí todo mundo vira, olha pra você fica assim, naquela concha, né? A gente era tratado até então na linha da história como escravo, não como pessoa descendente de africanos, vindos de localidades distintas, de etnias distintas, de locais distintos, com conhecimentos variados, tecnologias, línguas, né? O Brasil foi permeado por diversas revoltas em diversas fazendas em busca de libertação. Então esse é um primeiro ponto para tirar a ideia de quem não tem esse conhecimento, de que a população negra no Brasil e africana, quando veio para cá, simplesmente aceitou a situação de escravizado. Não, as revoltas foram várias. Algumas mais marcantes, mais simbolicamente significativas. Eu vou citar só duas, que foram a revolta de Carrancas em 1834, se não me engano, que ocorreu no 13 de maio de 1834, um levante gigantesco ocorrido na região de Carrancas, em Minas Gerais, e também a segunda, que acho que talvez seja a mais famosa em termos de conhecimento das pessoas do Brasil, que é a revolta dos Malês em Salvador. Então esses são dois grandes exemplos já de processos de resistência, de forma mais efetiva, conhecidas, que foram tratadas. Sem contar os outros vários modelos de resistência que as pessoas negras africanizadas tinham no Brasil, como a busca da sua própria alforria, e consequentemente elas também buscavam as chamadas mulheres negras de ganho, que faziam vendas na rua, também em Salvador e em outras cidades, para conter dinheiro e conquistar a alforria de seus filhos, maridos. Então tem todo um processo de busca de liberdade, de espaço, que ele já vem desde a instituição da escravidão, ela já vem seguida de resistência, ela não foi uma acomodação. E aí eu tô dando assim, só um pulinho de tempo, para também não ocupar demais durante o discurso. A gente pula dessa época do Brasil colônia império para o Brasil já república, com vários movimentos de resistência, um deles também muito forte nos anos 30, 1930, que foi a Frente Negra Brasileira, que já buscava também outro espaço de representatividade, tentando fazer com que a população negra fosse inserida efetivamente no mercado, no contexto brasileiro da população, porque após a abolição, que é chamada por muitos historiadores, sociólogos e antropólogos como a abolição inconclusa, porque você pegou aquele contingente de pessoas, as libertou, entre aspas, e colocou porta fora, sem direito à terra, sem direito à educação, porque nós tínhamos duas leis que foram editadas no século XIX ainda, que impossibilitavam, uma em 1830, que impossibilitava pessoas negras e africanas tivessem educação formal nas escolas, num Brasil que já era pouco alfabetizado, e em 1850 a lei de terras também estabeleceu o processo de compra e venda de terra. Então você pega em 1838, bota aquele contingente de gente pra fora e fala assim, meio que se vira. Teve gente que inclusive tentou voltar às fazendas porque estava ao relento por completo, naquela circunstância daquele Brasil, daquele momento. Então a Frente Negra Brasileira foi um dos grandes movimentos do século XX que já buscou se organizar, estruturar para, junto ao governo, buscar por melhores condições para a população negra. Ocorre que naquele período eles teve o Estado Novo, eles foram colocados na clandestinidade e o movimento acabou morrendo, na época do governo Vargas. Mesmo assim, vários movimentos foram ocorrendo, de forma diferenciada, Abdias Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, enfim, você foi vendo vários movimentos, país adentro, com características diversas, e você tem dois movimentos simbólicos. Um em 71, um Grupo Palmares, que institui o 20 de novembro como a data mais marcante da população negra do Brasil, que até então era o 13 de maio, eles subvertem, falam 20 de novembro porque é a data da morte do Zumbi dos Palmares, é a data da representatividade da força. Isso em 1971 por esse Grupo Palmares em Porto Alegre.
em 78, a gente tem o Movimento Negro Unificado, que é um dos mais históricos nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que já vai mais efetivamente ainda, né? E num período de ditadura, lutar pelas mesmas questões de agendas da participação da população negra contra o racismo, equidade, igualdade, e encampando também o 20 de novembro como data oficial. Então a gente vem ao longo desses anos, séculos, né? E em vários movimentos de resistência, de busca de espaço, de igualdade, de equidade, de reconhecimento dos nossos saberes e tecnologias que são utilizados ainda hoje, assim como da população judaica, que trouxe também uma série de conhecimentos para o mundo e para o Brasil, que de repente tem gente que nem sabe, desconhece, e a gente luta por isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, vocês querem privilégio. Não, eu não quero privilégio. Privilégio quem tem muitas vezes são os não brancos. A gente quer ter o espaço de direito, a gente quer ter quais posições, a gente quer viver, a gente quer ser e quer existir. Porque o racismo, né? Assim como, só para finalizar, o nazismo e o fascismo, eles cortam o nosso direito de ser e existir. Então, a gente quer ser e existir na humanidade. Exatamente. As pessoas... Nossa, obrigada pela fala. Eu gostei de aprender do 20 de novembro, eu não sabia que era essa a razão da data, e acho que é muito mais válido isso ser um dia de comemoração, de memória, do que o 13 de maio, né? E quando você fala, né, das pessoas que foram escravizadas, que foram libertas, né? E assim, então tá, agora vai aí, né? Dá seus pulos e se vira. E a gente já falou disso anteriormente, né? Que demora, por exemplo, na Europa, onde grande parte da população judaica estava, para que eles pudessem ter acesso à universidade também, né? Tinha algum tipo de ensino ali dentro da comunidade judaica e tal, mas dentro do país onde eles moravam não eram vistos como cidadãos, não tinham o direito de acessar o conhecimento formal, né? Que a gente também chama. Não tinha direito à terra e assim por diante. É só no século XIX também, na Áustria. A Áustria é o primeiro país a fazer a emancipação judaica, ainda nos estertores ali do despotismo esclarecido. O rei austríaco, então, ele vai estabelecer essa emancipação dos judeus e de uma forma ordenada, né? Uma forma bem alemã no seu pensamento, uma forma bem ordenada. Ele ordena que se construam escolas judaicas, escolas do Estado, que sejam judaicas. Porque se a Áustria, naquele momento, o Império Austro-Húngaro, diz que a educação é universal e para todos os seus cidadãos, então precisa ter escolas judaicas mantidas pelo Estado. Isso é uma coisa que não aconteceu em nenhum outro país. Nossa, nenhum outro país isso aconteceu, as escolas judaicas são sempre mantidas pela própria comunidade, né? Na Áustria, no século XIX, isso foi... E é isso que vai alavancar o iluminismo judaico, é isso que vai colocar a intelectualidade judaica num outro patamar, num outro... Então, às vezes, as pessoas também têm uma noção de que é uma coisa que sempre esteve lá, e não, é muito recente, é muito nova. E não à toa, no mesmo século XIX, que esses judeus vão começar a lutar pela ideia de uma emancipação nacional, e vão lutar pela ideia de criar um Estado que expresse o seu direito de autodeterminação para um povo. Então, não é à toa, né? O século XIX é realmente esse momento, a partir da Revolução Francesa no fim do XVIII, o céu é o limite. Não sabia, até. Obrigado por também trazer essa informação. E quando o Bloco fala disso, né? Você tem uma diferença entre ser uma pessoa negra em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, em outras regiões, do mesmo jeito que ser judeu é diferente em São Paulo, em Campinas, em Belo Horizonte, em Salvador, tem uma comunidade, inclusive, mas você vai ter outras intersecções, assim, né? Porque ninguém é só uma coisa. Ninguém é só judeu, né? Pode ser judeu e LGBT, pode ser judeu e mulher, judeu e negro, né? O PCD, enfim. E aí você vai tendo também dentro disso, não sei se é reconhecimento a palavra ou visibilidade, é que visibilidade virou uma palavra tão corporativa que eu tenho um ranço, assim. Verdade. Mas você vai ter, assim, mais destaque, acho que essa é a palavra. Mais ou menos destaque ou mais ou menos importância. Então, assim, quando você vê uma pessoa que é LGBT e daí um cara branco gay, né?
ele tem mais espaço, mais lugar de fala, mais destaque, mais protagonismo do que, tipo, uma mulher negra lésbica, né? A vida dessas pessoas vai ser mais fácil ou mais difícil de acordo com essas interseccionalidades. E aí eu acho muito interessante que existam, né? É interessante, bom, né? E necessário que tenham esses sub-movimentos, né? Não sub no sentido de serem menores, mas derivados, assim, num guarda-chuva, né? Tipo, o movimento negro, ou o judaísmo. E aí que nem tem o Gavá no IB, né? Que é o coletivo LGBT. E, enfim, você mencionou, né, de coletivos LGBT, de pessoas negras e tal. Então, porque tem outras pautas, né? Tem pautas iguais e tem pautas que vão ser distintas. E aí, uma coisa que eu vejo, assim, acho que era isso uma coisa que eu queria muito trazer para o debate, né? Quando você fala das pessoas negras que vieram da África para o Brasil e foram escravizadas aqui, isso, assim, acho que é a pior mancha que a gente tem na história do Brasil, é a coisa mais horrorosa, assim, que aconteceu pra gente enquanto país, seguida, eu diria, talvez próxima pelo governo Bolsonaro. De acordo. Os períodos ditatoriais, enfim. Os períodos ditatoriais. E aí você tem, junto com isso, histórias horríveis, né, do povo judeu. Então, por exemplo, você pega ali o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial ali na Europa, que eu diria também que é um dos períodos mais horríveis da história europeia. Tem outras coisas muito horrorosas também, mas é uma coisa muito horrível. E aí, às vezes, eu vejo pessoas discutindo, aí de novo, vou voltar pro Twitter, que ficam discutindo, o povo judeu passou o quê? Só pelo Holocausto. Nós, né, passamos pela escravidão e não sei o quê. E aí eu falo, gente, a quem interessa isso, né, essa discussão, assim, o que foi pior? Por que nós estamos tentando discutir o que foi pior, sendo que as duas coisas foram patamar de horror? Eu acho que elas estão muito semelhantes, só que foram feitas de maneiras distintas. Exato, o método é diferente. O método é diferente. Porque durante a escravidão, embora você não tenha um objetivo genocida por trás disso, você tem um genocídio acontecendo. Porque quantos são os negros que vão morrer em decorrência dos trabalhos forçados? Desde quando estavam vindo, né? Desde quando estão vindo. Quer dizer, no momento no tráfico mesmo, nos navios negreiros. Enfim, coisa que não se tem dado. Qual é a taxa de suicídio que existiu ali? Porque a gente nunca fala de taxas de suicídio, né? E com certeza existiu uma taxa alta de suicídios também. Então, não dá pra simplesmente fazer essa Olimpíada da opressão. Então, e fica essa discussão, e aí eu penso, a quem interessa essa rinha de oprimido? Né? Você trouxe bem, Angela e Theo, né? A gente tá tão num processo de escala de opressões nas nossas devidas características tão colocados que, obviamente, muitas das vezes a gente tem também um atravessamento do elemento cor, né? Que se sobrepõe numa leitura social de que assim, mas a pessoa, como você falou assim, eu sou lida como branca dentro do espectro da leitura social brasileira, né? Então, comumente as pessoas acabam colocando o aspecto fenotípico, que é muito comum realmente no Brasil, de sobrepor e aí com isso colocar a escala de sofrimentos em padrões diferentes, porque às vezes a gente não tá vendo o dos outros, né? E isso aí, quando fala até muito em diversidade e inclusão também, às vezes quando a gente vai discutir as questões de gênero, tô só falando um pequeno paralelo aqui que não que seja igual, tá? Quando as opressões pelas quais as mulheres passam, nem sempre todos os homens conseguem ver ou compreender. Então acham que a gente tem os nossos, específicos de homem hétero cisgênero, dentro de uma escala, e que não, o que dela é meio diferente, mas não é igual por isso por aquilo. A gente não cria às vezes a empatia de entender. Temos sim camadas diferentes de opressão, características históricas diversas, mas que sim, a gente tem que buscar são os pontos de conexão para seguir em frente e não para poder travar para trás, né? O Theo trouxe, né? Porque o Theo trouxe até um elemento muito significativo da questão histórica do tráfico negreiro, que sem dúvida a gente vai encontrar pontos históricos muito provavelmente que vocês podem trazer que talvez sejam até de desconhecimento meu também do povo judeu, passando por situações de serviçais e complexas como o que o Theo trouxe no século XIX também na Europa. Foram trazidos para as Américas cerca de 12 milhões de pessoas escravizadas. Para o Brasil, 4,9. Nessa travessia, 2 milhões morreram na travessia. Morreram.
De tal forma que, até no livro do Laurentino Gomes, o volume 1 do Escravidão, ele fala que eram tantos corpos jogados ao mar que alterou a rota dos tubarões para Recife. Eles começaram a seguir os navios. Porque eles sabiam que em determinado trecho ia ter corpo sendo jogado ao mar. Desse apagamento, a gente tem uma história, que inclusive ano que vem eu vou para Nigéria, quero ir ao Benin também, que tem uma chamada Árvore do Esquecimento, onde as pessoas vinham quilômetros de distância, acorrentadas juntas, e chegavam no local do embarque, no Benin, onde hoje é o Benin, elas giravam 3 vezes uma árvore, que é chamada Árvore do Esquecimento, para esquecer seu nome, sua origem, tudo. Porque quando chegavam no Brasil, você tinha que aprender português, você tinha que receber um outro nome, receber um batismo que não tinha nada a ver com a sua questão cultural, espiritual, religiosa anterior. E aí o Theo trouxe também um outro elemento, se conecta com o que está falando aqui agora também, que é a questão da taxa de suicídios, né? Eu acho que foi o dado do ano passado, do IPEA, eu esqueci realmente a fonte, não vou citar a fonte errada não. Mas um dos maiores índices de taxa de suicídios no Brasil é da população negra jovem, da faixa dos 20, 23 anos por aí. É a mais alta do país como um todo. Por todos esses elementos históricos que se sobrepõem pelas condições de vida e de oportunidade. Então, esse genocídio, ele continua, ele vem acontecendo. A gente, né, população negra, judeu, a gente tem que, às vezes, pode falar assim, o cara tá querendo fazer média. Não é fazer média, a gente tem que provar os pontos de conexão. A gente tá lutando contra esse sistema opressor que quer ficar eliminando a gente de tudo quanto é canto. Olhou ali, identificou, opa, não, vou cortar, vou dificultar. E eu acho que dentro desse sistema opressor, né, do que você fala, da questão da perspectiva, às vezes acontece também um pouco um apagamento, a gente se apaga um pouco pra caber. Sabe quando você quer muito comprar um sapato e ele tá um pouco apertado, você fala, não, mas se eu puser um pouco de jornal aqui, deixar uns 3 dias, ele dá uma laceada e não vai ficar tão ruim. Só que ele fica pegando ali no dedão, sempre, pra sempre, por mais jornal que você ponha dentro do sapato pra lacear. E eu vejo isso muito assim, por exemplo, vou dar o exemplo da comunidade judaica, que é o meu, né, de onde eu posso falar. E que você vê alguns judeus que vão falar assim, ah, não, mas eu sou antisionista. Ah, não, mas eu não concordo. Ah, não, mas não, eu sou... Uma vez eu ouvi uma moça falando, eu me sinto cada dia mais judia e cada dia mais antisionista. Aí você fala, minha amiga, quando você olha no espelho, você vê 2 pessoas, né? Ou uma pessoa partida ao meio. Porque uma coisa é você criticar o governo de Israel. E esse governo atual de Israel, estamos hoje no dia 6 de dezembro de 2023, vai assumir, eu já assumi, não sei. Benjamin Netanyahu. Vai assumir, Benjamin Ainda não Netanyahu. conseguiram fechar a coalizão, se Deus quiser não conseguem. Mas vão conseguir. Numericamente eles têm tudo para conseguir. Mas nós estamos torcendo contra. Nós estamos torcendo contra e eles estão... Os outros partidos estão exigindo do toma lá da cá israelense, estão exigindo muito mais do que exigiam no passado. Então isso é que está dificultando a formação do governo. Deus queira que não se forme. E Deus é brasileiro, então assim, a gente pedindo às vezes um jeitinho, quem sabe vai. Mas, né? Mas assim, uma coisa é você ser crítico do governo, do mesmo jeito que, por exemplo, durante... Aí nós estamos na hora do aviso prévio, né? Do Bolsonaro. O aviso prévio mais aguardado da história, né? Mas assim, durante os 4 anos de governo de terror que foi isso, esse governo de Bolsonaro, o Netanyahu em Israel, você ser crítico desse governo, eu acho que na verdade é um dever de cidadão. Você olhar e falar, isso é horrível, eu não concordo, eu não quero isso. Outra coisa é você virar e falar, o Brasil tem que acabar porque o Bolsonaro é o presidente. Como assim? Exatamente, são 2 coisas, né? Completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo... eu até entendo, só pra também, sei lá, fazer um ajuste aqui, eu entendo pessoas que não são sionistas, né? Judeus não sionistas. Né? Que são, sim, que não querem ir morar, né, em Exatamente, Israel. São os acionistas, digamos assim. Eles não têm nenhuma opinião efetiva em relação a Israel, não desejam fazer aliar, não veem essa como um destino manifesto, por assim dizer, do povo judeu. Do mesmo jeito. Mas daí a ser anti-sionista é todo né? o problema, no sentido de que, é como você falou, e eu iria mais longe, né? Porque muito falado essa questão do Israel não é legítimo, porque foi criado pela ONU. Se a gente for pensar em todos os países não legítimos e que eles têm que acabar, não vai sobrar nenhum. Porque nem Roma tinha legitimidade. Né? O Império Romano não tem legitimidade, os assírios não têm, os egípcios não têm. Ninguém tem legitimidade para existir. Simplesmente passaram a existir. São processos históricos em...
o Império Britânico, né? Vamos Exatamente. pegar aí um bom exemplo, a Commonwealth, né? Nenhum país tem direito natural à sua própria existência, como ele era desde a da antiguidade. Perfeitamente. Isso vai acabar onde? Os países africanos não existiriam da forma que são hoje, porque eles não eram dessa configuração, inclusive nas suas linhas geográficas. Exatamente. Tão retas, né? A nossa terra Brasil aqui, Pindorama não seria o que é. Pois é. Exatamente. Mas só pra concluir o raciocínio que eu tinha começado, assim, eu vejo isso, sabe? Daí quando eu ouço uma pessoa, que nem essa moça falar, eu nunca me senti tão judia e tão antisionista, você fala, amiga, para de passar vergonha. Você tá querendo ser, sabe, adolescente de 15 anos que corta o cabelo horrível porque tá na moda, mas todo mundo da turma cortou o cabelo daquele jeito, aí você tem que fazer isso, porque senão você vai estar fora da turma. Assim, você tá fazendo isso pra agradar os outros e você tá ficando ridícula fazendo isso, sabe? E aí, assim, eu acho que, às vezes, com a população negra, isso pode ter um pouco também, que daí, assim, se uma pessoa negra fala de uma forma mais incisiva, mais assertiva, né? Ela tá sendo agressiva, ela é violenta, ela não sei o quê. Não, eu gosto das pessoas negras, mas quando elas são submissas, que fala baixinho, com a cabeça baixada, né? A postura um pouco encurvada, assim. Aí a pessoa vê um negro com uma postura bonita, né? O cara fala bem, não sei o quê, não, muito metido, muito arrogante. Então aí você tem que ficar cabendo nesse sapato ruim, assim, pra agradar os outros, né? Você se molda daí pra agradar os outros. E isso eu acho uma coisa horrível, assim. E eu vejo isso. Daí, de novo, eu volto na questão da linha do oprimido. A quem interessa ficar vendo essas pessoas discutindo quem sofreu mais, quem foi mais violentado, quem foi mais abusado, quem foi mais morto, né? E aí, enquanto ficam as pessoas brigando, né? Não, porque no meu caso foi pior, não. Olha, o meu foi mais horrível. Parece velho discutindo doença cardíaca, assim. Você já viu velho discutindo cardíaco? É uma coisa insuportável. Fica essa coisa assim. E aí, quem tá de fora só fica com o braço cruzado, assim, né? Põe a mão, assim, embaixo do sovaco, fica coçando ali e fica olhando e rindo que essas pessoas estão se debatendo, enquanto isso você vai tirando direito delas, você vai não contratando, você vai não dando espaço, você vai não ouvindo, você vai deixando essas pessoas brigando por... Não é por picuinha, mas, assim, a briga é mesquinha. A gente é colocado nesse lugar, né, pra ficar na roda do oprimido. Eu tenho a tese da Lia Weiner Schuckman, que ela é de Santa Catarina, ela é mestre em psicologia, inclusive mora em São Paulo, e ela tem uma tese que virou um livro, se não me engano, no nível branco, branquíssimo e encardido, quando ela faz entrevistas com pessoas negras para entender, né, a questão da autoidentificação, porque como a gente passou por todo o processo da escravidão, nós tivemos outros dois elementos históricos muito marcantes, né, que foi o Congresso Mundial das Raças, ocorrido em 1811, o Brasil teve uma sociedade eugenista, inclusive São Paulo teve a Sociedade Paulista de Eugenia, Renato Kell, o João Batista Lacerda, que calculavam. O João Batista Lacerda, inclusive, foi representar o Brasil nesse Congresso Mundial das Raças. Certamente tinha alguém de Campinas nisso aí, que Campinas está sempre na vanguarda do atraso. Tem umas coisas assim, Campinas foi uma das últimas cidades do país, acho que ao lado de Pelotas, a efetivamente acabar com a escravidão, porque tem relatos históricos que apontam, inclusive no século XX não existiam fazendas com escravizados lá. É uma coisa assim, realmente... Certamente. Bem tá sempre tensa, na vanguarda do atraso. Quem que se formou na escola de cadetes de Campinas? Já diz bastante, né? Onde estudou Regina Duarte? Tem umas coisas que às vezes, né, a gente fica assim, onde é que tá essa fonte? E aí, ele tinha previsto João Batista Lacerda que em 100 anos, considerando 1911, assim, em palavras, o elemento negro teria sido exterminado no Brasil, considerando quando, ao fim da escravidão, o Brasil abriu, né, o processo de imigração para as populações europeias e asiáticas, inclusive os asiáticos passaram a entrar a partir de 1892, porque da abolição em 1888, o Brasil editou uma lei que impedia a entrada de africanos e de asiáticos. Só a partir de 1892 os asiáticos puderam entrar. Então, primeiro a população europeia que veio, e os asiáticos vieram na consequência, em sua maioria vinda justamente do Japão, né? Por meio do Kosato Maru, que foi a primeira embarcação que aportou do Japão aqui, né? E aí a gente passa esse 1911, se ele tivesse vindo falar assim, nós aqui, a gente não morreu, a gente resistiu. Então, esse processo de eliminação, que na verdade ele é praticado de forma institucionalizada, quando a gente fala do racismo estrutural, por meio das forças do Estado, que seja por meio dos seus órgãos de segurança pública, por meio de saúde, a partir do momento que você não dá acesso a uma saúde de qualidade para
população, você também está matando gente, né? A gente vê aí agora essas discussões que estão tendo no governo de transição no aspecto da saúde. A gente vai ter vacina que vai vencer em janeiro, fevereiro e maio. O ciclo vacinal das crianças não está completo. Então, assim, é uma questão de terror e pânico, né? Eu estava escutando a Isabela Reis do podcast Ângulo de Grilo falando que ela foi para os Estados Unidos para poder tirar férias, passear com o filho, com o marido, e ela deu a vacina do filho dela lá, que aqui ela não conseguiu fazer. E ela falou assim, nos Estados Unidos o sistema de saúde é todo privatizado, onde você tem que pagar para tudo. Qualquer pessoa, um estrangeiro se vacina. Eu não consegui vacinar meu filho de, acho que deu 2 anos ou 3, e já tinha meio Covid. Então, assim, é uma coisa totalmente doida. Você fica assim, num desespero. E se o Estado não se coloca realmente em prol das pessoas, que está na Constituição, né, que é preservar a vida e tudo mais, você tem um Estado que, na verdade, se coloca contra você, nos seus mais diversos aspectos. E aí, a coisa fica muito difícil. E a Nira, quando ela fala disso, é que ela está fazendo, de certa forma, um paralelo com um conceito de democracia racial, do Gilberto Freire, que é quando o processo brasileiro de constituição de nação, ele tenta embranquecer as pessoas negras da sua pertença e significado, e isso cria problemas em muitos aspectos da pessoa se reconhecer efetivamente como negra, porque a sua história de seus antepassados foi apagada, você não sabe o seu nome original, de onde você veio, todo mundo diz que você é escravo, não diz que você veio, por exemplo, você é Yorubá da Nigéria, você é Igbo da Nigéria, você é Zulu da África do Sul, você é Fon do Benin, do Daomé, né? Você é Ashanti do Ghana, enfim, você fica perdido no tempo. Então esvazia o teu sentimento, esvazia quem é a potência da pessoa, a história, e as pessoas são, muitas a serem moduladas por um modelo branco de construção. E aí a luta muito do movimento negro, até fazendo, para não esquecer de falar da Coalizão Negra de Direitos, que envolve mais de 200 movimentos no Brasil, é para resgatar, inclusive, as nossas potências e os nossos pertencimentos, para fazer esse processo de conexão. Que nem por exemplo, quem não tá vendo aqui, é lógico, aqui atrás de mim tem um painel. Aí a gente põe uma foto. Que é o quê? Um Kente é um tecido de origem dos povos Akan, se não me engano, até Ashanti, que representa muito da nobreza daquela região. Inclusive lá ele é feito com fios de ouro. Então, um negócio assim. E é uma galera que veio pro Brasil, escravizada, que foi para Minas Gerais e pra região centro-oeste, que eles tinham conhecimento e tecnologia para reconhecer veio de ouro, que os colonizadores não tinham. Então, é aí que entra o conhecimento, tecnologia, entre vários outros que as pessoas não sabem e são apagados. Então, quando você resgata isso, você começa a oferecer à população negra e falar assim, olha, o nosso povo que veio dali, daqui, trouxe isso, ensinou a fazer construção com Tebas de São Paulo, que foi responsável de construir a Catedral da Sé, entre outras várias obras, as casas de pau a pique, o processo da pecuária no Brasil, que é diferente do processo da pecuária na Europa, pelas condições geográficas. Aí a pessoa vai se reconhecendo como potência, e ela vai resgatando seus elementos vários históricos, né, que a gente chama de sankofa, que é voltar e resgatar aquilo que ficou para trás e trazer para agora. Você não precisa deixar para trás. Volta, pega para seguir em frente do caminho. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a se repotencializar. E o livro da Lia fala muito isso quando ela fala das pessoas se lendo com formas de se descrever de cores que não são negras, né? Fala assim, moreninho, meio mulato, cor do pecado, sabe? E ela, como uma mulher judia que inclusive é casada com um homem negro, faz esse processo para justamente demonstrar como é que no Brasil existem essas várias camadas de opressão, né? Como eu disse, uma pessoa judia branca, ela tem, se ela, não sei, por favor, gente, me corrija, mas se de repente se ela não fala nada, ela passa na rua como uma pessoa branca. Passa, né? No povo, vamos dizer, passa na fila do pão como uma pessoa branca. Se ela fala, aí começa a entrar a camada, né? Aí começa a entrar a camada de opressão. A pessoa negra, ela passou na fila do pão, todo mundo já... É a portaria do prédio, né? Exatamente, já tá ali, ó, expresso. E aí é que entram alguns elementos de diferenciação nesses processos de leitura das opressões que ocorrem, né? E que a gente tem que, obviamente, entender como é que elas funcionam e também, paralelamente, buscar de que forma a gente pode estar se aliando contra os nossos opressores que querem, de qualquer maneira, acabar com a gente. Exato. Não, e essa era uma outra coisa que... Bom, eu vou entrar nisso depois, mas eu queria falar daquilo que você estava comentando antes. Eu esqueci o termo que você usou, do resgate. Sankofa. É uma dinkra. Eu tenho até uma tatuagem aqui no braço. Deixa eu ver. Não tenho nenhum símbolo aqui. Bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, que bonito. É um pássaro que ele anda pra frente, olhando pra trás e na verdade ele tem um biquinho dele, ele tem um ovo. Tá carregando, né? Uma ovo, coisa. Que o ovo que é a vida, né? Que vai continuando a sequência da vida. Então, assim, a história diz assim, você vai pra frente, mas você não deixa de carregar a sua ancestralidade, a sua origem com você pra você seguir. Que lindo. Vou te chamar, sei lá, talvez tradições, talvez fosse uma leitura mais comum, né?
né? Você não precisa deixar de ser quem você é, quem te ensinou a percorrer esse caminho para você seguir em frente. Então é um símbolo, inclusive, também dos povos Axante, que no Brasil ganhou uma série de definições. Tem muito portão, depois eu mando mais foto pra você. Tem muito portão no Brasil que tem o símbolo de Sankofa. Muitas pessoas não sabem. Legal, manda pra gente colocar na newsletter. Eu achei lindo o conceito todo. Acho que tem muito a ver com a gente também, né, Theo? Eu fiquei pensando na frase emblemática do Seder de Pessah, que foi trazido da Mishnah, quer dizer, uma frase de 2000 anos atrás, que Bechol dor vador hayav adam lerot et atzmo keilu hu yatzah mimitzrayim. Em cada geração, toda pessoa deve olhar para si mesmo, todo judeu, no caso, porque o contexto é judaico, olhar para si mesmo como se ele mesmo tivesse saído do Egito. É lembrar esse momento, né? Olhar para esse passado. Sempre o olho é no futuro. Mas se você realmente perde a sua... E é isso que se tentava fazer, né? Isso também é o que se tentou fazer com os cristãos novos, né? Com os judeus que foram convertidos à força e que você passa a ser perseguido e vigiado por uma máquina social que permeia a igreja, mas também permeia os seus vizinhos, e todo mundo pode ser um inimigo em potencial e que vai te delatar, e que isso porque a você é proibido ser quem você era até antes daquele batismo forçado, e que a gente vê que o número de judeus conversos forçosamente que fugiu para o Brasil, mas que no Brasil não pôde retomar o seu judaísmo, porque no Brasil também estava proibido o judaísmo porque estava sob a coroa portuguesa, e quando você vê tudo isso, e são pessoas que passaram aí 300, 400 anos, esse ano fez 200 anos apenas que a Inquisição foi abolida em Portugal, 1822, o mesmo ano da independência do Brasil. Então é muito pouco tempo. Então quando a gente vê toda a busca pelo resgate dessa ancestralidade, ela passa também por um outro lado muito incerto, que é onde estão essas raízes, que documentos eu consigo juntar para comprovar tal coisa, e muito pouca gente consegue comprovar uma ancestralidade judaica. E aí entra outra questão, que daí são as questões religiosas que eu não vou aplicar aqui nesse momento, e tem outras tantas pessoas que querem muito abraçar essa sua ancestralidade judaica, mas que elas já são cristãs há gerações e gerações, e as suas tradições são tradições já cristãs, e que não fazem sentido para ela. Ela também não quer abandonar o catolicismo, o protestantismo dela, ou o evangelismo dela. E isso também causa esse clash. Até que ponto essa... Mas por quê? Porque em algum momento tentaram acabar, e acabaram, de certa forma, com essa tua visão do passado, essa tua necessidade, essa necessidade humana de se sentir com raízes. Então, e assim, a gente, né, vê muito, né, o Bob estava falando dos povos diferentes, das nações diferentes que estão geograficamente em lugares diferentes, e aí fica uma coisa assim, porque eles eram da África, né, como se a África fosse, tipo, uma coisa só, única. Uma massa, né? Uma massa. Todo mundo lá é igual, né, tipo... Não, tem línguas diferentes, tem culturas diferentes, tem saberes diferentes, eu imagino que também religiões diferentes, né? Sim. Não era uma coisa assim... É que nem quando alguém vira, né, e descobre, né, que uma pessoa judia tá solteira, e aí fala assim, eu tenho um amigo judeu pra te apresentar. Gente, judaísmo talvez seja a única coisa que a gente tem em comum. Isso um pouco. Não, mas não é, tipo, sei lá, se uma pessoa negra tá solteira, daí vira assim, não, eu tenho um amigo negro que tá solteiro também, vou te apresentar, gente, talvez a cor da pele seja a única coisa que nós temos em comum, né? É isso, assim, né, ver a África como uma coisa só, tipo, de onde veio da África? Mas de que lugar, de que país? E mesmo assim, se você for pensar no que hoje aquilo é, né, que nem a gente tava falando hoje, é tão delimitada geograficamente a África, né, toda traçadinha, assim, na ponta do lápis com a régua, e aquilo hoje em dia é um país que antes não era, e fazia fronteira, hoje tem uma fronteira ali que antes não tinha... Era um povo que veio dali e fala uma língua que, sei lá, às vezes era brigado até com outro povo, né? E aí fala, não, mas é tudo de lá. E ninguém sabe. Então, eu acho que isso, né, é talvez uma das maiores crueldades que tenha sido feita durante todo esse processo da escravização das pessoas, né, de trazer pra cá. De tipo, foda-se quem você é, de onde você veio, o que você fez...
quem que era, né? Que é seu ritual, que é sua tradição. Tô pouco me importando com isso e não quero nem saber, assim. Esse apagamento, assim, é muito cruel, né? E isso acontece um pouco também com o povo judeu, assim, a gente sabe que, né, tem o judeu Ashkenazim, que é a galera ali mais do centro da Europa, leste da Europa, e aí você tem a galera ali do oeste da Europa, norte da África, Sefaradi, e aí você tem o pessoal do Oriente Médio, Mizrahi, mas assim, você tem judeus etíopes, né, africanos, você tem os judeus do Iêmen ali, da Península Arábica, tem judeu na Índia, então assim, você vai apresentar um judeu Ashkenazi para um judeu indiano e falar, olha, vê se dá um match, vocês são judeu, é tudo a mesma coisa, gente, não é... E culturalmente tem suas implicações, mas é isso que eu ia falar agora, pegando o gancho que ficou lá atrás sobre a passabilidade, que tu estava falando da fila do pão, Glauco. E de fato existe essa passabilidade majoritariamente entre os Ashkenazim. Por quê? Porque eles são vistos como uma população branca, mas porque eles são os judeus da Europa. E porque, por serem da Europa, eles desenvolveram por milênios aí, 2 milênios pelo menos, características fenotípicas, enfim, tipicamente europeias. A Ângela estava falando ali dos judeus do norte da África, judeus do Oriente Médio. Os judeus do Oriente Médio são totalmente árabes, né? E eu lembro que o Ben Gurion falava sobre a esperança dele é que em Israel houvesse a normalização do povo judeu. E é mais ou menos isso mesmo. Aqui você vê assim, estando aqui, né? Todas essas diferenças judaicas, sob esse guarda-chuva do povo judeu, né? Essas diferenças fenotípicas e culturais e de origem e tudo mais, e que só existiram também porque foram espalhados durante o período do Império Romano e tudo mais. E você vê isso aqui voltando ao normal. Agora, volta ao normal da pior forma possível, porque como é que o ser humano é normal, né? O ser humano é normal sendo preconceituoso, o ser humano é normal... Então, você tem isso também aqui. Aqui também existe um movimento negro. Por quê? Porque esses judeus de origem etíope, também de outros países da África, eles sentem no dia a dia preconceitos e apagamentos que são feitos. E aí, voltando lá para o gancho anterior da passabilidade dos judeus no Brasil, esse judeu pode ter a passabilidade, mas aí o judeu negro do Brasil, seja ele de origem direta etíope, seja porque houve casamentos mistos, como a própria a Lia, enfim, a Lia é casada com um negro. Então, a partir daí, o fenótipo das gerações vai se modificando, seja por pessoas que aderiram ao judaísmo, entraram para o judaísmo e que têm tons de pele completamente diferentes. Essas pessoas são meio que apagadas porque quando alguém de fora olha para ele, não o vê como qualquer coisa, menos como judeu. Então, do mesmo jeito que o judeu, vamos colocar entre aspas, branco, se invisibiliza por causa da sua passabilidade, o judeu não branco, ele também se invisibiliza porque ninguém na sociedade ampla enxerga ele como judeu. Então fica todo mundo invisível no final das contas, em algum aspecto. Grau, né? Então, em algum grau você continua com essa passabilidade, não passabilidade, com essa invisibilidade. E aí tem a fala louca, né? Que, de novo, vou me descrever como uma pessoa muito branca, banhada no homo. Que às vezes eu penso, gente, o Theo tá rindo, mas é verdade. Faz tempo que eu não tomo sol, entendeu? Eu tomo o próprio bicho de goiaba. Tá precisando vir pra Israel. Desesperadamente, meu amigo, desesperadamente. Mas assim, que daí vem aquela fala muito louca, né? Que então, sei lá, a pessoa te vê muito branquinha, meu cabelo é claro também, tá? Agora tá ficando mais branco também. E aí alguém descobre, você é judia. Mas tem cara mesmo. Cara do quê? É muito isso, louco. Então, né? Então, a loucura, né? Mas tem cara mesmo. Você fala, não, amigo, não tenho cara de quem eu sou. Assim, né? De Angela, não, né? Tipo, não de judia, necessariamente. O Arthur Koestler, ele, no livro dele sobre os Khazares, enfim, o livro tem um monte de polêmicas que envolveram o livro, mas enfim, o livro vale a pena.
ele mostra uma série de caricaturas que existiam, não caricaturas no sentido que a gente usa, mas de descrições em desenho da época dos eugenistas do século XIX, descrevendo os judeus. E como que os alemães, os eugenistas alemães, descreviam o judeu com um nariz específico e os eugenistas na Polônia descreviam com outro nariz. E que quando você compara como os poloneses enxergavam os alemães, os eugenistas poloneses descreviam os judeus como alemães e os alemães descreviam os judeus como poloneses. São características que eles encontravam nos judeus, mas que não eram características necessariamente judaicas, eram ligadas à nação de onde eles estavam já há alguns séculos, algumas gerações pelo menos, 2, 3, 4 gerações. Perfeito, Theo. Como a gente também fala das populações, né, vindas de África, que tem traços físicos distintos, né? Fazendo até uma conexão com o episódio de vocês, que foi com a Natália Pasternak, quando ela foi de exame de DNA, de ancestralidade, que eu fiz também. E eu demorei um tempo para poder entender aquilo que ela havia falando, eu já tinha entendido, mas eu tinha demorado um tempo para entender de como é que aquilo se conectava com origem, traço específico de DNA, estava conectado a uma localidade, mas que não necessariamente tivesse vindo de lá, porque você tem as mobilidades, inclusive, das populações, né? Exatamente. Por exemplo, a minha origem, teoricamente, majoritariamente, ela é urbana. Aí todo mundo, Nigéria. Não tem só no Nigéria Yorubá. Tem no Benin, tem no Togo, porque várias nações, grupos étnicos, até hoje fazem isso dentro da África, eles se movem de um local para outro. Então você não pode dizer assim, efetivamente que só Nigéria é Yorubá, porque você vai ter no Benin, você vai ter no Togo, você vai ter na Costa do Marfim, por exemplo, você vai ter Ashanti em Gana, você vai ter Ashanti na Costa do Marfim, você vai ter essa variação de ciclos que tem a ver, inclusive, com a sua histórica. Porque no Ifá, que é a espiritualidade do povo Yorubá, o Duduá, se eu não estou enganado, teve 13 filhos. E ele falou para os 13 assim, se espalhem para não dar problema entre vocês. Então eles foram para localidades diferentes. Por isso que os povos iorubás, eles estão espalhados numa leitura que não dá para dizer como país, como você até recordou lá atrás, porque não era país, era território, o território era ocupado de uma outra forma, com outra característica, com outro jeito, com outro processo, com outra linha. E fisicamente, se a gente olha, por exemplo, traços físicos, né, das pessoas, por exemplo, da costa da Guiné, onde está ali, Nigéria, Togo, Benin, Gana, é diferente do pessoal lá do Sudão, que é muito mais alto, a pele inclusive é mais escura, que é no antigo reino da Núbia. Aí a gente pode estar fazendo conexão com a rainha de Sabá e o rei Salomão, que a gente vai chegar na Etiópia. Enfim, a gente vai tendo traços fenotípicos diferentes de região para região, como vocês falaram, do Ashkenazi, né? Mesmo a questão do formato do nariz, né? Os etíopes, em geral, eles têm o nariz bem afilado, assim, e no Brasil, em geral, falam, as pessoas negras têm o nariz mais largo. Não necessariamente, né? O etíope tem o nariz, normalmente, até mais meio adunco, um pouco mais fino do que de quem está em outras regiões. Né? Até Exato. Porque a adaptação ao clima, né? Porque um é mais quente, outro mais frio, então o corpo, né, na própria linha se adequa, né? Se adequa para entrada e saída de ar. Se você vai para Angola é uma característica, se você vai em Moçambique é outra característica, até de estatura, muda tudo, né? Aí cai justamente do que a Angela falou, né? Que as pessoas fazem uma ideia de que a África é uma massa que sai todo mundo, né? Como talvez faça a ideia de Israel, sai todo mundo igual, com aquele fenotipo específico que até o Tom também citou, de uma leitura ashkenazi, branca, loura, mas não é assim, tá todo mundo muito variado, né? Nós não somos massas iguais que saíram dentro de uma mesma forminha, somos totalmente distintos e diversos. Mas é como olhar para o europeu e achar o europeu todo mundo branco. O cara no sul da Alemanha é completamente diferente do cara da Finlândia. Ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só né? tem Perfeito. uma coisa que tem a ver. Os não ingleses são muito mal diagramados, não. Depois a gente até corta esse pedaço. Eu vou pedir pro Alu cortar, mas eu queria deixar o registro dessa piada, porque, gente, o povo com a genética ruim. Tô aqui no meu lugar de fala porque eu já namorei um inglês. O único bonito. Não, justamente, ele era o único bonito. O resto todo é feio.
Coitado dos ingleses. Não, coitado, eles são muito feios. Essas pessoas são todos os dentes tortos, e não escova, daí fica todos os dentes podres, é um horror. Bom, vamos voltando. Eu tinha Vamos falado de voltar. alemães e finlandeses, ela tem um jeito de botar o inglês no meio. Mas eles são muito... Mas os finlandeses são feios também. Eles têm toda uma cara meio de elfo. As pessoas só acham bonitos porque eles são loiros de olho azul. E esse é o padrão para uma pessoa ser bonita. Aí Porque cai é na nossa parte da... construção. Exatamente, é parte da construção. Eu lembro, minha mãe várias vezes ela falava assim, nossa, fulano tão bonito, tem um olho azul, e parava ali a descrição. Né, ela falava cor de do olho algumas é pessoas bonita, que moravam né? ali na cidade dela, que quando a gente vê, nossa, mas era tão lindo, tinha olho azul. E ela falava, meu pai era lindo, ele tinha um olho azul. E... É, o rascunho do mapa do inferno, né? Mas tem olho Olha azul, aí. é bonito. Pois Eu é. realmente não sei se isso tem... Assim, eu tô falando aqui totalmente aleatoriamente. Eu não sei se tem fundamento, tá, gente? Mas a gente veja, né? No Brasil, com essa construção do processo de imigração, as pessoas brancas sendo construídas como um processo, como um modelo, e isso se conecta com o nazismo também depois. Eu não sei se tem fundamento, inclusive, eugenista, porque, né, aquele modelo específico de alemão que a pessoa alemã que tinha que ter aquele porte físico, aqueles traços físicos, né? As coisas, elas se falam, né? Não vem do nada, não vem do ar, né? Elas são evoluções, né? É uma cientificação de um preconceito que já existia antes, que a gente nota na imagética que se fez na igreja, a imagética do Jesus de cabelo claro Loirinho, né? e olho claro, e dessa família como a família sagrada como o ideal de família. Isso é que vai falar na formação dos países católicos, sobretudo, o que é o padrão de beleza. Qual que é o padrão, em geral, da população mexicana? Qual que é o padrão da população mexicana nas novelas mexicanas? É outro. Nossa, completamente diferente. Completamente diferente. Eles são europeus, eles são mais branco, espanhóis do que mexicanos de origem. E é isso, quer dizer, existiu toda uma concepção. Eu não acho que só aconteceu nos países católicos, eu acho que os países europeus, em geral, quando colonizaram, levaram essas imagens de uma forma diferente. No mundo católico, eu falo, porque o mundo católico vem com imagens literalmente, né? Ele vem com um quadro pintado com escultura. Uma estátua, né? Então realmente, igrejas, a gente vê que passa a ser o exemplo do que é bom, do que é belo, do que é puro, do que é o ideal. E isso vai ficando. E aí vai encontrar eco na hora que isso começa a ser cientificizado na Europa. Desculpa te cortar, que dá margem para as pessoas falarem as maiores atrocidades, assim, né? Eu tenho o olho castanho claro, quase amarelo, assim. Meu pai tinha olhos castanhos e minha mãe tem olhos verdes. Bem verde. Meio verde água, assim, a cor do olho da minha mãe. E eu sou fisicamente bem parecida com ela, assim, os traços do rosto e tal, meu cabelo igualzinho, né? E bem enrolado. E aí, uma vez eu encontrei uma conhecida da minha mãe lá em Campinas, eu tava com meu tio numa pizzaria, ela conheceu o meu tio e tal, ele falou, essa é a Ângela, minha sobrinha, filha da Marta. Ai, você é filha da Marta? Eu falei, sou ela. Nossa, mas você não teve a sorte de nascer de olho verde, né? Eu falei, não tive. Sorte. Você responde pra uma pessoa que te fala uma bosta dessa? Putz, grila, cara. Não dá pra falar uma palavra aqui no podcast. Você responde, eu falo, não vontade de falar né? Cara, não tive. Eu tenho uma política de que quando a pessoa me fala uma coisa muito idiota, assim, eu finjo que não é comigo. Não tive. E eu encerro o assunto dá-se por encerrado, assim. Termina aí, né? Porque... É fogo. Não, a pessoa, assim, isso é uma coisa tão enraizada, né? De que quem tem olho azul é bonito, quem tem cabelo loiro é bonito. Que a pessoa, ela se acha no direito de te falar uma coisa dessa. Exato. Você acha total livre pra falar assim, falei de boa com você, né? Como se ela perguntasse que tipo de pizza eu tinha pedido, assim, sabe? Ah, Margarita, mas você não acha calabresa mais gostoso? O que é uma pergunta absolutamente normal de ser feita, né? Né? E até pegando no... É absurdo, a gente escuta cada coisa, né, que é de doer. Até voltando um pouquinho só no que o Theo falou, quando eu falei da questão da construção ligada ao nazismo, na verdade tem história, né, me corrigindo, tem história com a construção do racismo, da própria eugenia, de estabelecer modelos de padrões físicos e estéticos que correspondam àquilo estabelecido pelo opressor.
né? E aí definir tudo isso daí numa linha histórica de percepções que nos permeiam, por exemplo, Angela falando de você, né? Isso vai nas pertenças até das nossas representatividades em diversos aspectos, que é toda a questão da novela. A novela mexicana, ela não retrata especificamente as características, talvez que sejam mais amplas do povo mexicano. Eu, quando fui 4 vezes na Argentina já. E fui fora de Buenos Aires. Eu fui para outros locais, ao norte e ao sul. Quem não conhece a Argentina, acho que são todos com uma característica que a gente costuma ver até no time de futebol e tudo mais. Gente, é povo de rua. É uma outra característica fenotípica. É uma galera no norte e no sul que tem uma manifestação do seu fenótipo indígena muito presente, muito forte, inclusive em diversas manifestações culturais. Só que aqui no Brasil, a gente não tem acesso a isso. Então a gente acaba com a leitura de que todo argentino tem aquela característica que corresponde ao traço teoricamente europeu, né, com leitura X, mas que não diz a nação como um todo. Ela não diz. O porteño, ele tem uma característica média mais ou menos assim. Mesmo assim, Buenos Aires ali, capital federal, e você chega na grande Buenos Aires, já começa a mudar, já vai ficando diferente. Existem negros argentinos, e aí só que a galera não vê. A gente isso não é passado pra cá, né? E aí, quando você olha, você fala assim, peraí. Essa pessoa também é argentina? Mas peraí, mas ela é o quê? Ela tem origem originária de Charrua, que é parte do pessoal do sul, que tem a ver inclusive com os uruguaios, e você vai mudando quando você vai ao norte. Então o argentino não é só aquela figura portenha passada para a gente de forma geral. Ela tem várias outras características que não correspondem ao modelo que é vendido para a gente conceber como que seja esse, né? Acho que para a gente se encaminhar já mais para o fim, tem uma pergunta que foi um comentário que eu fiz com o Glauco outro dia numa conversa que a gente teve, que tá bom, todo mundo ouviu, né? A gente tem ouvintes que não são judeus, a gente tem ouvintes que não são negros e ouviram o podcast e acharam legal e, bom, eu quero me aliar na luta antirracista ou eu quero me aliar na questão para combater o antissemitismo, né? Eu quero me engajar, achei interessante, quero sair da minha zona de conforto e militar nisso aí. Como que a pessoa de fora pode se aliar a uma causa que ela considera justa ou necessária? Eu vou fazer duas considerações que são importantes, né? Pode até parecer contraditórias. Não sei se acontece mesmo com vocês, né? Eu costumo falar muito que, assim, toda pessoa preta não é uma wiki preta. Ela não é obrigada a saber absolutamente tudo. Mas, obviamente, isso pode ser conversado. Então, é importante que, além da conversa, procure-se, e hoje em dia há uma vasta literatura que fornece materiais de acesso a informações, não só a questões do racismo como um todo, mas as questões das origens das populações negras. Citando aqui um pequeno exemplo, pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, que esse ano parece que voltou a ser um dos livros mais vendidos no Brasil, onde tem uma série de informações de termos, características e formas que se devem reaprender, né? Reaprender na forma de lidar com pessoas negras. Tem um livro do José Rivaé, que é História da África, que é muito bom. Você tem a coleção Pimenta, que fala de várias pessoas negras, como a Maria Camila de Jesus, Barack Obama, Martin Luther King, que são livros voltados para a literatura infantil. Enfim, o fato de ser aliado, ele nos coloca numa posição de movimento. Né? Não é, às vezes, um aliado, às vezes as pessoas entendem que ser aliado é simplesmente receber a informação de forma passiva. Tá, eu vou ajudar, mas traz para mim a informação. Não, se movimente, gente, não tem como, né? É impossível no mundo você ficar querendo ser aliado, sim, só me traz a informação. Não, tá, vamos conversar? Então procura essas leituras que possibilitam, e os vários movimentos também que estão, sem querer ser protagonista dos movimentos negros. Ser aliado não significa tomar o lugar das pessoas, né, Angela? Que nem estava falando aqui. Não é chegar e tomar o lugar da pessoa e falar assim, não, então eu vou agora tomar o seu lugar, eu vou sair, vou fazer... Calma. Entenda a posição do aspecto da luta contra o racismo em busca de igualdade e de equidade, para que então esse movimento seja primeiramente legítimo da sua parte. Eu acredito, sim, em pessoas que são aliadas. Não sou poliana de achar que todo mundo mas também acredito em pessoas brancas que se tornam efetivamente, e conheço
pessoas brancas que são efetivamente aliadas, e isso não falo isso da gente branca que simplesmente tem um relacionamento interracial como o que eu tenho. Pessoas brancas casadas com pessoas brancas que entendem o seu lugar de privilégio, entendem a linha histórica do tempo da Constituição do país e que buscam lutar para que esses espaços sejam também de acesso das pessoas negras, das pessoas indígenas e dos vários outros grupos que a gente citou aqui antes também que não têm acesso por questões de construção de local de quem são os preferidos numa ordem de uma pirâmide assim. Esses são alguns materiais que você tem vários outros, tem rainhas, poderosas rainhas africanas da Mariana Brax, tem podcasts, eu acho que o seu podcast de vocês, ele é uma desconstrução também, se eu fosse falar dentro do aspecto também da leitura do povo judeu, para a gente desconstruir o judeu imaginário, né, que a gente já citou aqui. Podcast Projeto Quirino, que é fantástico também, História Preta, enfim, tem uma vastidão de livros. Tem o livro História Preta das Coisas, da professora doutora Bárbara Carini. Enfim, a gente tem, eu posso depois até citar os vários. Pode mandar que a gente põe na newsletter. Assim, o movimento de falar com pessoas negras, ele é importante sim. Sabe, de tentar entender, como se eu buscasse ela de novo, Theo, me ajuda aqui a entender um pouco do histórico da população, do histórico do povo judeu. Aí você fala assim, vou falar aqui, para você continuar pesquisando. Lê isso daqui. Se quiser, volta comigo e conversa. Que aí fica mais fácil até o processo do que eu ter que fazer a Ângela de Wiki judeu, o Theo de Wiki judeu, e ficar o tempo inteiro, e assim, só me traz, e não lembro. Eu amei o termo Wiki Preta e eu fiquei tentando pensar um equivalente, assim. E aí eu lembrei, tem a enciclopédia britânica, né? A gente não é a enciclopédia judaica. Exato. Né? Inclusive, porque às vezes tem coisa que a gente pode até não saber responder. E aí a pessoa, se você falar, não sei responder, já te olham meio com uma desconfiança, assim, né? Tipo, isso é legítimo, né? É como assim, por exemplo, meu pai, falecido já, lógico que foi criado no samba, nessa favela, adorava samba, mas também amava música clássica. Mas muitas vezes a gente achava assim, mas você gosta de música clássica? Como assim, eu né? gosto. É impedido uma pessoa negra gostar de música clássica. Ou sei lá, é incompatível, né? Ouvir sempre música clássica. Você gosta de um, você não gosta do outro, é excludente, né? Tem que ser excludente, exato. Eu acho que isso que você falou, assim, no começo é o principal, né? De não fazer as pessoas negras de Wiki Preta e as pessoas judias de enciclopédia judaica, assim. E também, quando falar uma bobagem... Porque todo mundo é sujeito a falar bobagem sobre qualquer assunto. E a gente vai, em algum momento, falar alguma bobagem sobre alguma coisa. Mas assumir, né? Tipo, você virar pra alguém e falar, isso que você falou não foi legal. Lógico que você não vai virar uma voadora na pessoa, né, que falou uma bobagem. Mas você sinaliza pra pessoa ali, tipo, isso que você falou é preconceituoso. Ou, não fala assim, fala de outro jeito. Mas aí o que me mata, o que acaba comigo, é a pessoa que se coloca na situação de infantilização, que ela desperta o que tem de pior em mim, e ela fala assim, mas eu não sabia, eu não tinha o que saber. Bicho, tu tem na palma da tua mão um negócio que conecta na internet, e você consegue achar informação sobre o que você quiser. Olha gato na internet, gato é a coisa mais fofa que tem, vê perfil de gatinho, mas usa o celular também, para além de passar corrente de zap e meme de gato, para fazer uma pesquisa. O Google acessa via celular, né? Tem 500 tocadores de podcast com trocentos podcasts sobre o assunto que você quiser. Tem YouTube com vídeo curto, se você não quiser ouvir podcast, que é comprido. Tem blog, deve ter ainda, né? Tem Twitter, tem a Wikipédia mesmo, a própria, né? Tem site de instituição judaica, acredito que os movimentos negros também tenham os próprios sites. Ele tem newsletter para você se inscrever, gratuita, paga. Inclusive, considere apoiar financeiramente criadores de conteúdo. A gente não tá aqui só na questão da vocação, né? Tem uma missão para cumprir. Vem aí um projeto que você gosta e considere apoiar financeiramente. Pode ser o Torá com Fritas, pode ser outro. Também, sabe, procura informação. Ela chega a você quase que passivamente. Se você puser no Spotify, por exemplo, que você quer ser avisado de quando tem um episódio novo do seu podcast preferido, ele te avisa.
Né? O YouTube é a mesma coisa. Se você clicar no se inscrever ali, ele avisa quando tem vídeo novo, né? Então a informação, se você assinar a newsletter do Torá com Fritas, por exemplo, a partir de R$10 por mês, ela chega na sua caixa de e-mail. Você só precisa ler. Sabe, já vem tudo meio pronto, assim. Então, eu não sabia, eu não tinha como saber. Dezembro de 2022, gente... Tudo Não disco, rola, sabe? não rola mais. Não rola, não rola. ter como não saber. É difícil, fica difícil de defender. Até o eu não sabia é uma coisa. Agora, eu não tinha como saber, aí já é demais. Muita busca de isenção do tipo assim, não me culpe, peraí, né? E assim, aí põe uma desculpa depois do eu não sabia. Fala, eu não sabia, vírgula, desculpa. E aí você pode até pensar, agora eu já sei, não vou fazer mais. E Ângela, que você falou, tem uma coisa que é muito interessante que acho que acontece com a gente, né? Quando a gente assim, você é negro, ou você é judeu, ou enfim, de outros locais, tem um momento que parece assim meio que um encanto, a pessoa tá do seu lado. Aí vem com a pergunta que é a batata, né? Aí a pergunta que vem é a batatada, né? Uau, aí tu... No caso do judaico mas é judeu de lá mesmo? E eu peço, de lá onde? Eu sou de lá de Campinas. Bomba, 2000 anos em diáspora pra tudo quanto é lado. De lá onde, meu Deus do céu? Eu sou de lá de Campinas. É a batatada, né? A pessoa na frente com aquela cara de encanto, assim, fazendo... Parece que até uma trilha sonora. Aí vem a... aí tu... Não, e aí, não, e pra judeu também tem muito assim, mas o seu pai e a sua mãe também são? Do tipo, nossa, mas viveram pra reproduzir judeu? Né? Não morreram no Holocausto? Ai, meu Deus, que horror. Você nunca ouviu isso? Já, nossa, é a primeira pergunta que me fazem, assim. A primeira pergunta, mas seu pai? E aí perguntam pra mim assim, mas meu pai morreu tem 22 anos, gente. Aí fala assim, é que as pessoas não... Eu tenho 37 anos, em geral, não tiram por certo que alguém com 37 anos não tem mais pai vivo, né, assim. Então, assim, essa desculpa até... deixa a gente dar para as pessoas sem problema. Mas aí vira e fala assim... O seu pai usa aquele... E aí faz um círculo em volta da cabeça, assim, pra saber se usa kippah, né? O seu pai usa aquele... Mas é judeu de ir na sinagoga mesmo? Também tem essa. Né? Então, assim, deve e aí vem até um jeito meio, às vezes, da pessoa quase querer encostar em você, né? Tipo, você é judia? E aí meio que vem, assim, né? Eu já fui fetichizada, assim, por pessoas com quem eu já saí. É um encantamento meio doido, né? Assim, fetichizado, exótico, né? Uma coisa exotizando chaveiro, a gente né, o tempo da inteiro. pessoa. Você fica meio chaveiro, assim. Pode tocar, né? Assim, que nem mulher negra que tem trança, que sim, posso botar a mão e falar assim, não. Não, eu tenho o cabelo bem crespo. E às vezes quando ele tá solto e fica, né, ali a juba do Rei Leão, vem gente que quer meter a mão no seu cabelo. E a pessoa vem, a maldita da pessoa, a desgraçada, a eleitora do Bolsonaro. Ela vem com aquele a mão aberta em garfo, assim, e ela quer passar no seu cabelo pra desmanchar os cachos. Oh, meu Deus do céu. Juro. É a objetificação da gente. Eu desejo o que tem de pior pra quem faz isso no cabelo dos outros. É absurdo. Eu sei que as mulheres negras passam pela mesma coisa, porque vê o cabelão, né? Uhum. E aí já Deixa eu ver. Não, mas sabe o que eu vou te falar? Não, mas eu vou te falar o pior disso do cabelo. Porque o cabelo crespo, ele é tradicionalmente no Brasil chamado de cabelo bombril. Uhum. E a pessoa, ela quer pôr a mão essa arrombada, ela quer pôr a mão no seu cabelo pra saber se a textura é a mesma. Exatamente. Ela e quer aí, saber quando ela exatamente descobre isso. que o seu cabelo é macio, é uma cara de surpresa que parece que veio um anel da Tiffany dentro do Kinder Ovo. Pronto, resumiu. É isso, cara. É isso. Assim, veio a chave do BMW dentro do Kinder Ovo que ela comprou. É esse o nível de surpresa. Não ponha a mão no cabelo dos outros. Não põe a mão na gente. Exatamente. Não te dei o direito de encostar em mim. Peraí, o que é isso? Eu não sou um objeto, não sou uma caixa, não sou nada de chegar e sair me tocando assim, sabe? Ver a textura do teu cabelo. Ver se a sua pele é muito branca, se a minha pele é muito negra. Que diacho é isso, gente? Eu, hein? Quem te deu essa licença? E que não fui eu?
Não me encosta que eu não sou seus bibelô. Eu amo essa expressão. Resumiu. Acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. Muito bom, adorei. Se alinhe a luta gente. Não encostando nos outros. Não toque sem minha autorização. Exato. Depois do não, tudo é assédio. Inclusive, mantenham isso em mente. Exato. Bom, chegando no fim do episódio, então, a gente sempre deixa as recomendações de livros, de filmes, né? Eu vou deixar a indicação de um dos filmes que eu amo, que é o Infiltrado na Clã. Eu não sei se tem disponível em algum streaming, esse filme é muito bom. E você tinha mencionado no começo, quando você estava conversando com o Theo, antes da gente começar a gravar, o filme com o Robert Downey Jr., Sim, peraí. Tempestade Tropical. Obrigado, Tempestade Tropical, esse mesmo. Beleza. Ele então... é um show de justamente das ironias de vários aspectos, né? Que muitas vezes tem gente que pode não capturar no primeiro momento. Acha assim, mas o que é isso? O que tá fazendo? É ironia justamente em cima dessa questão. E como as várias outras que vão aparecendo no decorrer do filme ali. Né? Se a pessoa ficar muito, tipo assim, capturar só a superfície, ela vai ficar brigando com o filme. Cara, vai ali um pouquinho, não precisa mergulhar muito não. Você que é mergulhadora, né? Não precisa mergulhar não. Vai aqui no rasinho que dá pra capturar. Eu vou respaldar aqui a indicação que o Glauco tinha falado antes do Projeto Quirino, é o podcast da Rádio Novelo, apresentado e criado pelo Thiago Rogério, que é incrível. E aí, junto com esse, eu vou indicar também o Vidas Negras, também da Rádio Novelo, também do Thiago Rogério, também excelente. São produções de altíssima qualidade e muito bem feitas, assim, com muito estofo. E eu fiquei sabendo que o Projeto Quirino vai virar livro. Então, exatamente, porque já essa fica semana a também. dica aí, nem saiu, mas já fica a dica do livro do Projeto Quirino, que eu tenho certeza que vai ser bom também. Os caras lá são muito bons. Demais, foi um projeto de pesquisa muito sensacional. Profundo, que ele fez, né? assim, com o suporte da... Inaê, eu esqueci o nome agora, não vou falar o nome dela errado. Acho que é Barros, o sobrenome. Que é historiadora, tem inclusive um livro dela que é fantástico, que envolveu mais de 40 pessoas no projeto de pesquisa, que durou um bom tempo, acho que foi mais de um ano, se não me engano, de pesquisas, ou mais de um ano, eles fizeram de várias pesquisas para chegar ao projeto, que traz, né, toda uma série de elementos muito bem embasados e que vai virar agora esse livro, parece que tem até para virar alguma coisa no audiovisual no futuro. Aí sim, hein? Não, é um negócio de extrema qualidade, assim, muito bem feito. Tem o História Preta também, né? Podcast, também bem bacana. Também... Thiago André também, que é muito bom. Do Thiago André. Tem o podcast do Mano Brown também, né? Aliás, outra indicação. Como é que eu fui esquecer? Eu indicar o filme do Racionais, que tá na Netflix. Eu esqueci o nome do filme, ele tem um nome, mas assim, se procurar pelos Racionais MCs na Netflix... a gente vai deixar o nome bonitinho na descrição do episódio, mas é excelente. Eu adoro o Mano Brown. E é muito legal você ver, assim, eu comecei a ver, parar 2 vezes. Ver todo o contexto que ele situa na Zona Sul, do local ali de Capão Redondo, se não me engano, né? Sim. Ele vai situando, e ao mesmo tempo a gente vê, quando eu vi ele na Unicamp agora, né? Os Racionais na Unicamp na Palestra que eles fizeram na semana passada. Sim, na quarta passada. E isso, teve gente que falou assim, mas eles mudaram. Cara, o tempo, ele muda todo mundo. E isso significa que ele ter deixado de ser quem ele era. A essência dele continua ligada ao mesmo local, mas é aquela história assim. O principal mais básico assim, ele não pode rir. Como o cara não pode rir, gente? Da vida, ele tem que viver a vida inteira sério. Sério, né? Que isso? É aquela história. O direito da gente de ser. Onde é que fica? A pessoa não pode rir pela madrugada, né? Assim, vamos dar uma cortada nesse cerceamento, né? E eu gosto do Mano Brown, que ele tem um dos 3 sotaques que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? Que você tem o da Faria Lima, que fala assim, né, meu, tudo bem? Pô, Valbo, obrigada aí que você veio no podcast, na cidade de São Paulo. Da cidade? Porque daí tem o sotaque que é o meu. Falei estado. Que tem o meu, que é o Porta, obrigada aí que você veio, né? Tal, e aí tem o do Mano Brown, que eu não vou me meter a imitar, que eu não consigo.
Eu não tenho gabarito. É muito característico. Cidade grande, né? É uma cidade muito grande. Isso. No Rio também a gente tem, o pessoal da Zona Sul fala de um jeito, o pessoal da Zona Norte fala de um jeito, o pessoal da Zona Norte da favela fala de um jeito, o pessoal da Zona Sul da favela fala de um jeito, e vai tudo, você assim, eu que sou do Rio, eu consigo sacar de onde a pessoa é. São Paulo também. Esse cara daqui é da Zona Sul, esse cara daqui é do subúrbio, esse cara daqui é da favela. Fala assim, fala o assado. sotaque ali perto do Jaçanã, na Zona Norte, é uma outra coisa completamente diferente do Capão Redondo, por exemplo. Completamente diferente. Né? E dessa área central, que a gente chama de Faria Limer, né? Do novo centro, é completamente diferente. Tipo assim, nem sei, Theo, eu acho que é super normal falar desse jeito, sabe? Na boa, meu. Acho que, sabe? É aquele sotaque anasalado, assim, eu falo bem que eu sou meio fanha, né? Aí eu sei fazer bem. Gente, tem que ter consciência de quem que a gente é, né? Mas, bom, acho que então a gente pode encerrar por aqui o nosso episódio de hoje. Glauco, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, vir bater esse papo. Foi um prazer enorme te receber. Obrigado. Espero que a gente possa repetir. Com certeza. Muito bom. Foi muito bom. Eu fiz várias anotações aqui pra mim, que eu acho que vale ainda um próximo episódio e a gente tem mais coisa aí pra falar. Eu tenho certeza que os ouvintes vão querer. pelo tema e pelo carisma. E principalmente não toque nos meus cabelos sem autorização. Gente, não põe a mão no cabelo das pessoas. Faz isso. É feio. É coisa de eleitor do Bolsonaro fazer isso. Não é legal, não é maneiro. A gente não curte. Olha, muito obrigado a você, Ângela. Muito obrigado mesmo, de coração, ao Theo também. Prazer conhecê-lo por vídeo ainda. Mas é um prazer conhecê-lo, de estar aqui com vocês nessa troca, que para mim foi muito rica, foi muito importante, foi muito prazerosa. Passou voado, eu nem senti quando ele aqui foi. Eu também não. Pois é. Foi muito fácil, né? Foi muito bom. Nem mesmo, obrigado. Espero que a gente possa falar mais vezes, seja gravando, enfim, em outros momentos, trocando ideias, seja o que for. Com certeza. Porque eu acho que é isso que constrói a vida da gente melhor, né? Tá nesses vários contatos e aprendizados. Eu só agradeço a vocês dois de coração. Um prazer enorme. Eu vou mandar um beijo pro Lilo. Pode mandar. Eu falo pra ele. Não, vai ficar gravado pra ele ouvir. Tá bom, obrigado. Um beijo, Lilo. E, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas. Podem nos seguir no Twitter também, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Aproveita também para deixar 5 estrelas pra gente neles. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alutesempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima.